bem? Seja muito bem-vindo à oficina Quartbook Fora de Série. Eu sou a Dani Coelho, sou especialista em Quartbooks e a responsável pela Ana Ama Brinquedos Criativos. Nesta oficina que está começando hoje, eu vou mostrar como você pode aumentar as vendas do seu negócio artesanal, podendo ganhar até R$500 por semana confeccionando Quartbooks Fora de Série. E se você está começando agora no universo do artesanato, você vai ter a oportunidade de já começar com o pé direito à frente da concorrência. Para você entender o que eu tô falando, dá uma olhadinha no que aconteceu com as minhas alunas que passaram a confeccionar os Quartbooks. Minhas vendas aumentaram, tenho várias encomendas, as encomendas não param e é maravilhoso. E assim, muitas encomendas, tô com medo de não dar conta. Porque minha agenda está bastante cheia, essa já é a agenda de março. Nós estamos no final de fevereiro e eu não estou conseguindo dar conta. Então eu ainda nem postei as fotos dos brinquedos para Páscoa e minha agenda está lotada. Cada livro fica lindo. Todos que eu fiz até agora eu já vendi. Então eu tô tendo uma saída legal aqui, tô gostando de fazer e o pessoal tá gostando de ver e tá comprando. Pra mim tá sendo super bom. Assim que eu acabei o curso, eu postei as minhas fotos do meu Quartbook e assim já tive várias encomendas. Esses resultados das minhas alunas é consequência de muitas das técnicas que eu vou passar para você aqui no decorrer dessa semana. Mas antes da gente começar, eu quero me apresentar, quero contar um pouquinho da minha história pra gente se conhecer, pra você entender como eu cheguei até aqui. Bom, eu sou formada em Relações Públicas e sempre trabalhei no mundo corporativo, na área de comunicação e marketing. E alguns anos atrás eu decidi que ia me tornar funcionária pública. Prestei um concurso federal e passei. Eu me tornei tenente da aeronáutica. Eu trabalhava na aeronáutica dentro da minha área e até então eu gostava bastante do que eu fazia. Um tempo depois que eu entrei na aeronáutica, eu engravidei pela primeira vez da minha filha Ana Clara, e até por isso que o nome da empresa é Ana Ama, mas depois eu conto essa história pra vocês. Mas foi por conta dela que eu tive meu contato com o artesanato. Eu engravidei e eu fiquei com vontade de eu mesma fazer as coisinhas pra minha filha. E aí eu comecei fazendo os convites pro chá de bebê, as lembrancinhas de maternidade, e aí fui evoluindo. Também passei pelo MDF, mas tudo que eu fazia era por hobby, era por prazer, pra agradar a minha pequena que tinha acabado de chegar. E assim o tempo foi passando. Quando a Ana fez 2 anos, eu decidi que o tema do aniversário dela ia ser boneca de pano. Aí eu já tinha imaginado aquela decoração, sabe, capa de revista? Cheia de boneca pra tudo que é lado, aquelas bonecas uma mais linda que a outra, aquele sonho. E aí eu comecei a orçar as bonecas pra fazer essa decoração que eu tinha imaginado. Acontece que o preço das bonecas era muito superior do que eu tinha imaginado. E eu não ia conseguir fazer essa decoração capa de revista, mas nem aqui, nem na China, nem a metade do que eu tinha imaginado eu ia conseguir fazer. Mas eu queria muito o tema e eu não desisti. Foi aí que eu tive a ilustre ideia de eu mesma fazer as bonecas pra Ana. E olha que loucura, eu nunca tinha costurado na minha vida. Tudo que eu tinha feito de artesanato até então era com papel, era com MDF, mas eu nunca tinha segurado uma agulha. Mas eu queria muito o tema e eu ia fazer as bonecas. E aí eu comecei a pesquisar na internet como fazer boneca, como costurar, e foi nesse momento que eu encontrei o feltro. Encontrei o feltro e foi amor à primeira vista. Eu fiquei encantada com as possibilidades do material, tudo que eu poderia fazer usando aquele tecido que eu não conhecia até então. E aí eu comecei a fazer as bonecas. No começo foi super trabalhoso, afinal eu nunca tinha costurado, mas deu certo. Eu consegui fazer as bonecas para o aniversário dela, foi um sucesso, todo mundo adorou, foi muito legal. E a partir daí eu só queria saber de casear. Tudo que eu via de feltro eu queria fazer e fazia mesmo. Fazia para presentear os amigos, pra Ana, para minhas sobrinhas. E conforme eu fui fazendo as coisas, as pessoas viam o que eu estava fazendo e pedia. E eu fazia com o maior prazer, cobrar um valor super simbólico, porque eu realmente fazia porque gostava e era um hobby pra mim. E aí a coisa foi evoluindo e conforme o tempo foi passando eu fiquei com mais vontade de fazer feltro, mais vontade de trabalhar com isso. Só que eu tinha um emprego, eu tinha uma rotina e realmente não passava pela minha cabeça deixar o que eu fazia para trabalhar com artesanato. E o tempo foi passando e eu engravidei pela 2ª vez. Quando eu engravidei da Heleninha, vários sentimentos que eu já estava sentindo antes vieram à tona. Eu já vinha num momento muito insatisfeita com a minha profissão, no trabalho que eu estava desenvolvendo, porque eu tinha mudado de setor, já não estava mais na minha área, eu já não tinha mais desafios e isso estava me deixando muito triste.
Fora isso, a rotina super sacrificante de deixar a Ana 12 horas na escola, de ficar pouco tempo com a minha filha, de não conseguir se dedicar a mim, de conseguir se dedicar ao meu marido. Enfim, eu tava vivendo um estilo de vida que eu não tava feliz. E com a gravidez da Helena, isso veio com muita força. Eu já não queria mais de jeito nenhum continuar naquele estilo de vida. Só que ao mesmo tempo eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha um emprego muito bom, eu tinha uma estabilidade, um emprego que me dava um status até. Como é que eu ia deixar isso, né? E o que eu ia fazer? Eu não sabia o que fazer, mas eu sabia que eu precisava tomar uma decisão na minha vida. E aí eu procurei uma coach de carreira para me orientar, porque eu realmente estava muito perdida. E no processo de coaching eu descobri que realmente era o artesanato que tocava meu coração, era o artesanato que eu queria fazer, era disso que eu queria viver. Tá, eu descobri que eu queria trabalhar com artesanato, só que uma coisa é você descobrir, outra coisa é você ir às vias de fato. E eu precisava realmente fazer esse movimento na minha vida. E aí eu me planejei, não foi fácil, foi muito difícil, mas eu resolvi que ia sair da aeronáutica e deixei meu cargo público para me dedicar àquilo que realmente fazia sentido para minha vida. Comecei a trabalhar com artesanato e no começo foi tudo muito tumultuado. Eu não tinha técnica nenhuma, eu ficava desesperada correndo atrás de molde, eu não sabia sequer precificar, eu não sabia como chegar nas clientes, não sabia como lidar com a concorrência das pessoas que faziam a mesma coisa que eu fazia e cobrava muito menos. Enfim, virou um problemaço. Eu tinha deixado meu cargo público para seguir meu coração, pra fazer uma coisa que tocasse a minha alma, e aquilo tava sendo um problema, eu não tava conseguindo fazer a coisa acontecer. E aí eu resolvi parar pra entender onde é que eu estava errando, por que não tava acontecendo, porque eu fazia peças bonitas. Eu tinha essa consciência. E por que eu não estava dando certo, né? E aí eu resolvi estudar empreendedorismo. E no meu processo de estudo, eu descobri que eu tinha um problema muito grave. Eu não tinha diferencial algum. Eu era só mais uma artesã entre tantas outras artesãs que produziam um produto super comum, fácil de ser encontrado. Então eu precisava me diferenciar. E aí eu fui em busca dessa diferenciação, que eu ainda, até então, eu nem sabia ao certo como que eu ia me diferenciar. E aí, do nada, eu tive um estalo, lembrei de um livro de feltro que eu tinha visto na internet há um tempo atrás, que eu tinha achado lindo. E fui atrás desse livro, comecei a pesquisar. Eu achei muitos livros feitos por artesãs fora do Brasil, mas não tinha ninguém ensinando, não tinha nenhum passo a passo, não tinha dica, não tinha nenhuma Dani ali pra me dar uma luz de como começar a fazer esses livros. Mas eu tinha um sentimento muito forte de que aquele era o caminho, então eu queria fazer o livro. E aí eu resolvi comprar a máquina de costura, porque eu não tinha máquina, nunca tinha costurado, mas eu sabia que eu precisava de uma máquina para ter até mais agilidade no trabalho. Comprei a máquina, enfrentei o medo dela, porque no começo ela ficou bem uns 2 semanas, 3 semanas paradas, porque eu tinha medo de enfrentar, mas depois enfrentei e comecei a produzir meus primeiros livros. Eu produzi os primeiros livros também em função do aniversário da Ana, para presentear os coleguinhas da escola. Foram 7 livros, mas que me deram o maior trabalho da vida, porque eu não tinha experiência com a máquina de costura, eu nunca tinha feito um quiltbook na minha vida, não tinha ninguém para me ajudar, mas eu fiz, saiu. Eu não tenho fotos do livro no detalhe, essas fotos se perderam, mas eu tenho uma foto aqui das crianças brincando para vocês terem uma ideia. Não dá pra ver, mas o quiltbook tá todo colado, mal costurado, o viés não está costurado, tá colado, vocês não têm noção. Mas foi o primeiro e a partir daí as coisas começaram a acontecer. As mães e as professoras da escola gostaram muito e começaram a pedir novas encomendas e assim a coisa começou a acontecer. Então, pouco tempo depois, eu deixei de ser uma artesã que mal tinha encomenda, que mal conseguia se sustentar, para ser uma artesã que tinha uma agenda lotada com lista de espera. E isso foi muito legal. E no começo eu fazia apenas livros sob encomenda. Então as clientes entravam em contato comigo e eu fazia um livro em cima da necessidade delas. E eu já atendia muitas psicólogas, muitas fonos, professoras, pedagogas, pediatras, além das mães e as mães de crianças especiais, que também tinham necessidades muito específicas. Então cada livro era um desafio novo. Eu tinha que me superar para atender às necessidades de cada uma dessas clientes. E com o passar do tempo, eu fui ganhando muita habilidade, desenvolvi muitas técnicas diferentes para conseguir atender toda essa gama de público de uma maneira rápida, de uma maneira eficiente, com economia de material
e com interatividade. Os livros tinham que atender às necessidades de cada um. E o tempo foi passando, eu consegui me estabilizar dentro desse segmento, consegui atrair cada vez mais clientes, desenvolver livros cada vez mais elaborados, cada vez mais ricos. E assim eu consegui realmente fazer aquele sonho antigo de me tornar uma artesã realizada, uma artesã de sucesso, se tornar realidade. E num determinado momento eu percebi que eu poderia muito mais, eu poderia impactar muito mais famílias, muito mais crianças, muito mais consultórios, muito mais escolas, muito mais lares, se eu tivesse apoio, se eu tivesse mais pessoas desse lado acreditando, fazendo, desenvolvendo peças da mesma forma que eu. E foi por isso que eu resolvi ensinar, compartilhar o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos. Bom, e é isso, esse é um pouquinho da minha história, esse é o caminho resumido que eu trilhei até chegar aqui no dia de hoje. Talvez você esteja se perguntando, mas Dani, o QuietBook é um produto tão rentável assim, é tão bacana? E eu vou te responder que sim. E por que o QuietBook é tão bacana? Primeiro motivo é que tem pouca concorrência. Quer ver? Dá uma olhadinha nesse tipo de artesanato aqui que eu vou te mostrar agora. Comigo, quantas artesãs que você conhece que fazem esse tipo de trabalho? E agora pensa, quantas artesãs você conhece que fazem QuietBooks? Ah, Dani, mas eu tô começando agora no artesanato, eu não conheço artesãs que fazem nenhuma coisa nem outra. Tudo bem, não tem problema, vem cá comigo que eu vou te mostrar uma outra coisa. Bom, meninas, eu tô aqui no Elo7. Eu não sei se todo mundo conhece o Elo7, mas o Elo7 é o maior marketplace de venda de artesanatos no Brasil. Quem não conhece, depois entra no site que é www.elo7.com.br para vocês terem uma ideia dos trabalhos que são colocados ali. E eu tô usando aqui o Elo7 só para a gente ter uma referência do que eu tô querendo dizer para vocês. Então eu vou colocar aqui na busca bonecos em feltro. Bonecos em feltro. Vou pesquisar. O que eu quero mostrar para vocês? Deem uma olhadinha aqui no resultado dessa busca. Olha quantos produtos cadastrados. 15.820. Agora eu vou colocar necessaire. Olha quantos produtos cadastrados. 58.825. E só para a gente finalizar, eu vou colocar papelaria. Papelaria personalizada. Olha aqui a quantidade, 96.255. E agora, só para não dizer que eu não pesquisei, eu vou colocar aqui QuietBook. Já até tem aqui, né? Vamos lá. QuietBook, 653 produtos cadastrados. Vocês perceberam a diferença, né? Já deu pra você perceber que não é todo mundo que faz QuietBooks. E por quê? Não é todo mundo que entende a técnica, não é todo mundo que domina o processo. E isso faz que os QuietBooks sejam produtos escassos. E a escassez é algo muito positivo. Quando você faz um produto que é comum, que todo mundo faz, que você encontra igual ou parecido com facilidade, a briga por preço, a briga com a concorrência é muito maior. O seu esforço para se diferenciar, o seu esforço para mostrar o valor do que você faz é muito maior. Então, quando você faz um produto que poucas pessoas também fazem, você consegue trabalhar com mais tranquilidade. O segundo motivo que faz com que os QuietBooks sejam tão legais é a falta de conhecimento. Nós que estamos inseridos no universo de artesanato, podemos já ter visto, podemos conhecer, mas a realidade é que muitas pessoas não conhecem os QuietBooks. E eu vou te falar, quando uma pessoa vê pela primeira vez um QuietBook, dificilmente ela não se apaixona. E eu vou te provar agora, eu vou te mostrar agora um QuietBook que eu tenho certeza que você vai se apaixonar.
Viu como é difícil não se encantar? Como é difícil não querer presentear uma pessoa que a gente ama ou melhorar nosso trabalho com um produto tão especial? Bom, então, quando a gente junta esses dois fatos, o fato de terem poucas pessoas confeccionando o produto e o fato de poucas pessoas conhecerem o produto, a possibilidade de crescimento é muito grande. E o mercado brasileiro, ele é favorável nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa feita pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios mostrou que 90% dos brinquedos educativos no Brasil são feitos por artesãos, ou seja, tem muita coisa para ser feita ainda, tem muito espaço no mercado. Então, a artesã que entra nessa onda, pega esse embalo agora, ela tem grandes chances de se destacar. Eu vou mostrar pra você agora um trechinho de uma conversa que eu tive com a Vládia pra mostrar isso que eu tô falando pra vocês. Então, no meio da nossa conversa, ela diz assim, né? Aqui em Poá tem pouca gente fazendo livros assim. E as pessoas que já tinham comprado e viram os meus falaram que nenhum era tão bem trabalhado em atividades e apresentação. Então, bora lá atacar o mercado, né? Notem que ela diz que lá onde ela mora tem poucas pessoas fazendo livros, quitebooks, e ainda as que fazem não fazem como ela faz. Além de tudo isso que eu falei, os quitebooks abrem portas. Quando você se propõe a fazer algo diferente, o mercado te olha diferente. Dá uma olhadinha no que aconteceu com a minha aluna Edna. Mas até a oportunidade de ir em feiras agora mudou, porque antes eu não podia participar de tal e tal feira porque já tinha muita gente vendendo daquele produto, e esse é um produto diferente, muito bem aceito, eu estou muito confiante. Vocês notaram que antes ela não conseguia participar de feiras porque já existiam muitas artesãs confeccionando o que ela fazia. E a partir do momento que ela se diferenciou, oferecendo um produto diferenciado e com boa aceitação, as portas se abriram e ela passou a participar de feiras que antes não podia mais. Vou te dar mais um exemplo para ficar ainda mais claro. Essa mensagem foi enviada pela minha aluna Fran e eu quero destacar esse trecho aqui. Depois comecei a expor e vender tudo o que fazia. Depois comecei a participar de feiras e agora mais um passo eu dei. Essa semana coloquei meus produtos numa loja colaborativa e hoje fui convidada por outra loja em outro estado para também fazer parte do time deles. Estou muito feliz que as coisas aos poucos vão tomando forma e evoluindo. Muito legal, né? Eu, enquanto professora, fico super feliz e orgulhosa de ver minhas alunas crescendo e ocupando esses lugares no mercado. Bom, eu acho que você também já entendeu o poder dos quitebooks, entendeu por que ele é tão diferenciado e que leva tantos resultados para quem se aventura a entrar nesse universo. E pra gente fechar esse assunto, eu quero dar aqui mais duas características que tornam esse produto bacana. Olha só. A gente sabe que uma das formas de aumentar o nosso faturamento é vender mais vezes para a mesma cliente. Acontece que nem todo produto te permite isso. E os quitebooks te dão essa possibilidade. Eu vou dar aqui 3 exemplos de datas básicas para você conseguir entender o que eu estou querendo dizer. Olha só. Você consegue vender um quitebook para a mesma cliente 3 vezes no único ano. Quando, por exemplo, aniversário da criança, dia das crianças e Natal. Nessas 3 situações, você consegue entregar para ela produtos totalmente diferentes e, se ela quiser, totalmente personalizados. Você consegue, com os quitebooks, acompanhar o desenvolvimento da criança. Então, com 3 anos, ela tem uma necessidade, ela tem uma característica. Com 4 anos é outra, com 5 anos é outra e assim por diante. E você, como eu disse, dentro de um único ano, você é capaz de conhecer a sua cliente e oferecer diferentes tipos de produtos educativos para ela. Além disso, você não fica restrita num determinado perfil de público. A gente sempre associa coisas para criança, sempre pensa na mãe, né? Na mãe, na avó, nos tios, padrinhos, etc. Só que com os quitebooks você pode ir além. Dá uma olhada nesses prints. Uma seguidora diz assim: bom dia, conheci seu trabalho pelo Facebook, parabéns, estou apaixonada, que vontade de ter um de cada, risos. Sou pedagoga e alfabetizadora e você pode imaginar como a minha cabeça borbulhou de ideias para a minha turma. Outra seguidora diz assim: nossa, que maravilha, sou psicóloga e amo suas ideias, já quero começar a trabalhar com feltro para fazer recursos terapêuticos. Essa outra diz assim: sou nutricionista e quero trabalhar com quitebook. Você tem um curso só de quite? E assim, aqui vale um adendo. Eu
a minha comunicação, aliás, ela é voltada para quem quer fazer as peças, né? Agora imagina a quantidade dessas profissionais que não têm interesse em aprender, só querem consumir, só querem adquirir. E aqui mais uma Nutri que gostou do trabalho. Essa aqui já seria uma candidata a ser cliente, né? Vamos lá para mais um exemplo. Virei sua fã, fiz quietinha books para minha filha, postei no Face e choveu gente interessada. Sou fonoaudióloga e essa peça me dá 1000 ideias. E para finalizar, olá Dani, sou terapeuta ocupacional e amei o seu trabalho. Ele é ótimo para trabalhar com crianças. Como posso comprá-los? Vejam só quantos profissionais diferentes você pode oferecer esse produto. Eu coloquei aqui alguns que eu achei aqui rapidinho os prints, mas existem outros. Então as possibilidades são muito infinitas. Você não fica só restrita em um tipo de cliente. Você consegue atender diferentes perfis de cliente e isso te ajuda até o mês ativo. Você não depende de datas específicas. Você tem a possibilidade de vender o tempo inteiro. Mas para que tudo isso dê certo e você consiga ter resultado com o QuietBook, é preciso trilhar um caminho. E a sua sorte é que eu já trilhei esse caminho para você e daqui em diante, durante esse evento, eu vou te mostrar o mapa. Qual é o percurso que você deve seguir para conseguir os mesmos resultados que eu consegui e que as minhas alunas também vêm conseguindo. Olha só, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar este material aqui. Esse aqui é o e-book da oficina. Aqui você vai encontrar algumas informações de mercado, a lista de materiais que a gente vai usar nos próximos dias e também os moldes. Todos os moldes que a gente for usar estão aqui neste material. E você não precisa se preocupar porque estão em tamanho real. Não se preocupe em aumentar e diminuir porque não é necessário. Estão em tamanho real. Além deste link para baixar o e-book da oficina, você também vai encontrar um outro link que eu ensino como tratar o feltro. O tratamento do feltro é uma etapa importante do nosso processo de produção e eu ensino nesse link como você vai fazer isso. E por fim, você também vai encontrar aqui embaixo desse vídeo um botão para você fazer parte da comunidade secreta deste evento. Pela primeira vez, eu resolvi criar uma comunidade só as participantes da oficina para a gente se conhecer, para a gente interagir. Antes só eu respondia e não tinha possibilidade de vocês trocarem entre vocês. E eu acho isso muito importante. Então, nessa comunidade, a gente vai ter essa possibilidade de conversar. Eu vou tirar as dúvidas de vocês lá na comunidade, além de aulas especiais. Vamos ter lives exclusivas para a comunidade, material de apoio. Então, vai ser muito legal. Clica no botão e vem fazer parte dessa comunidade. Se você não tem Facebook, faz uma exceção, faz um perfil, participa da comunidade, depois você desfaz, não tem problema, mas vale muito a pena, vai ser muito rico a nossa troca e tenho certeza que a gente vai conseguir se ajudar muito, tá? Então é isso. Eu sei que você está super ansiosa para colocar a mão na massa e começar a confeccionar o livro, mas é importante que você faça a lição de casa, que é baixar o e-book, tratar o feltro, já pode recortar os moldes e na próxima aula a gente já começa com tudo, colocando a mão na massa. E na próxima aula também eu vou te falar qual é a base, qual é a estrutura para conseguir realmente viver de QuietBook. Existem 2 itens fundamentais e eu vou te contar na aula 2. Bom, é isso. Te vejo na comunidade e te vejo na próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau.